senadores devem votar na próxima quarta-feira o parecer do impeachment da presidente Dilma. Neste momento de expectativa, surge o fato novo. O presidente em exercício da Câmara, Valdir Maranhão, acolheu o pedido da Advocacia Geral da União e anulou a votação do impeachment na Câmara do dia 17 de abril. O presidente do Senado, Renan Calheiros, mandou avisar que vai manter o cronograma. Quem analisa esse cenário complexo e cheio de sobressaltos é o cientista político Malco Camargos, do Instituto Ver. Bem-vindo, Malco. Obrigado, Vivi. Cada dia, ou a gente pode dizer que cada hora tem uma notícia diferente, um sobressalto diferente, né? Tem uma emissora que fala que em 2 horas tudo pode mudar. A gente vive exatamente isso na política brasileira nos últimos dias. Eu tenho que falar que em 20 minutos, mas enfim. Há quem interprete que Eduardo Cunha está por trás dessa história, que ele teria, como o Valdir Maranhão é ligado a ele, que ele teria influenciado Valdir Maranhão para tomar essa decisão, até para atingir Michel Temer. E há gente dizendo que não, que ele também tem ligações com Flávio Dino, que é o governador do Maranhão, e daí a decisão, e ele votou contra o impeachment, né, na Câmara, e daí a decisão que ele tomou. Qual que é a leitura que você faz desse episódio? Eu vejo 3 possibilidades distintas nessa ação do atual presidente da Câmara. Uma primeira dela, uma busca de uma fama nos holofotes por 15 minutos de fama, ou 1 ou 2 dias até o ato ser desconsiderado, como parece que foi. Não seria novidade, né? Não seria o primeiro a fazer isso. Então, uma busca dos holofotes. Uma segunda hipótese vai nessa direção de uma associação com Eduardo Cunha e um recado a Temer, uma vez que Cunha tem reclamado que pode ter sido abandonado por Temer no processo de sua saída da presidência da Câmara. E tem uma terceira hipótese que nós não podemos desconsiderar, que é o fato de o pedido de impeachment de Temer também está nas mãos agora do atual presidente da Câmara e ele poder querer levar junto no plenário uma revotação do votar de novo o processo da Dilma junto com o de Temer. E se por um acaso passar o que acontece, Valdir Maranhão emerge como o novo presidente da República, porque ele é o terceiro na linha sucessória. Agora, a hipótese mais frágil que eu acho que é a mais difícil de acontecer, é que isso dê capacidade da presidente Dilma chegar ao final do seu mandato. Todo o processo, nessas 3 hipóteses, eu vejo com muita pouca credibilidade a chance da presidente Dilma superar todos os problemas que ela tem, seja via legislativo, seja via no Tribunal Superior Eleitoral, seja via os problemas com o seu partido, o que provavelmente vai atalhar o seu mandato. Ele não chega até 2018. Agora, como é que você avalia a decisão do Supremo Tribunal Federal de afastar o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, exatamente nesse momento, às vésperas, não é? Ele foi afastado semana passada, há poucos dias de uma votação no Senado do parecer que afasta a presidente por 180 dias e permite que o vice Michel Temer assuma a presidência. Então, é um momento extremamente delicado e ele foi um personagem fundamental nesse processo, não é? Por que nesse momento? Por que essa decisão? Por que nesse momento? O mais impressionante é porque esse processo que julgou o afastamento do Eduardo Cunha, né, esse parecer que depois virou um afastamento, ele já tinha 6 meses que estava nas mãos do Supremo e não tinha sido avaliado até amanhã de sexta-feira, quando houve a apreciação, primeiro individual, depois pelo plenário. Mas eu acho que Eduardo Cunha traria um grande problema para Michel Temer enquanto presidente. A presença dele como sendo o segundo homem na linha sucessória iria trazer desgastes muito grandes ao presidente. Vide, por exemplo, terá uma reunião da ONU agora, logo no início do mês que vem, o presidente Temer teria que ir lá nela e Cunha assumiria a presidência. Então, toda vez que o presidente se ausentasse, deveria passar o bastão para alguém que não é bem visto pelas forças, pelo eleitorado brasileiro e que é importante que esteja distante para que o governo tenha mais condições de seguir à frente. Lembrando que Temer também não tem o voto popular, não tem a defesa da população e isso certamente seria mais um fator de instabilidade para ele. Talvez por isso, então, quando ameaça que o ato que aconteceu agora, né, do pedido
de anulação da sessão possa ter sido arquitetado por ele, uma vez então porque ele atrapalha os interesses de Temer na presidência. Agora, ele também ser aliado de Temer, um aliado de ocasião, porque eles dentro do PMDB são lideranças de grupos diferentes, não é? Mas como um aliado de ocasião, que ele vinha se colocando como tal, ele seria um fiador para o Temer no Congresso. E agora, hein? E o fator, né, o ato acontecido o agora... O Temer, mais do que nunca, precisa de alguém comandando a Câmara dos Deputados com quem ele possa contar. O papel de Cunha no segundo mandato da presidente Dilma e agora a ação do Waldir Maranhão rejeitando, né, anulando a sessão, mostra o quão importante é o líder do poder legislativo, né? Assim, quem comanda não só a agenda, mas a forma de votação, a nomeação de comissões, a aceitação ou não no projeto de impeachment e mesmo a anulação ou não de uma sessão, tal como pediu Waldir Maranhão hoje. Então, nesse cenário, é muito complexo e fundamental que você tenha uma boa articulação com o Legislativo. Eu acho que essa foi a maior falha da presidente Dilma no seu segundo mandato. Temer tinha conseguido um resultado bastante diferente, vinha tendo ótimos resultados. Vide o placar que ele conseguiu no processo de impeachment, no qual ele foi o maior beneficiado, e agora tem que refazer a sua articulação com o novo presidente. Quer dizer, ele vai ter que trazer o Waldir Maranhão para ele. Ou construir uma nova eleição que possa eleger alguém alinhado com os seus desejos, com suas vontades, com sua proposta política. Para isso teria que tirar o Waldir Maranhão, isso que está lá legitimamente. Sem dúvida, e há uma discussão interessante se o ato de um interino vale. Ele não é interino, ele atualmente é o presidente da casa, é um exercício, ele ocupa o cargo de presidente da casa. E como tal, qualquer ato dele tem validade. Como presidente. Agora, o Renan, de fato, já anunciou, pelo menos, o noticiário está dando que Renan Calheiros se manifestou dizendo que não vai fazer isso, que enfim, não vai devolver o processo para a Câmara dos Deputados. Como que os sinais da política não são muito válidos, né? Às vezes as pessoas sinalizam algumas coisas e agem de forma completamente diferente. O Renan sinalizou o tempo todo que era o principal avalista do governo Dilma durante todo esse processo. Verdade. Na hora que ele pode se manifestar na direção da defesa do governo, ele deixou de lado e tocou o processo como se nada tivesse acontecido na Câmara dos Deputados, ou seja, manteve o seu cronograma já pensando num futuro governo. Então é importante como que os sinais na política têm curta duração. Que participação terá no eventual governo Temer, no possível governo Temer. Os governistas disseram que a decisão veio muito tarde. Do afastamento de Cunha, né? De Cunha. Sem nenhuma dúvida, né? Eu acho que se Eduardo Cunha tivesse sido punido, seja pelo Conselho de Ética, que eu nunca vi um processo. A gente já comentei isso com você aqui em outro programa, né? Eu nunca imaginava que Cunha pudesse prorrogar tanto o seu mandato, não só como deputado, mas como presidente da Câmara. Tinha tantos elementos sobre a sua pessoa que eu apostava fielmente que nossas instituições teriam mais agilidade e mais capacidade de imputar penas a quem comete ilícitos. E Cunha mostrou-se o contrário, uma capacidade de sobrevivência muito maior do que eu imaginava, né? Nesse sentido, então, a decisão, sem nenhuma dúvida, a sair quando ele sai depois de uma vitória consagradora para o fim que ele se propunha, atingiu o seu fim, no que a casa poderia fazer, ele cumpriu todo o trâmite. Abriu o processo, garantiu a sua legitimidade, a toque de caixa, digamos de passagem, nunca viu o Congresso, a Câmara trabalhar tanto tempo em feriado, fim de semana, madrugadas, etc., e conseguiu a votação avassaladora contra a presidente Dilma, né? Agora, até que ponto se pode pensar que Cunha e seus aliados são carta fora do baralho nesse jogo? Qual seria o poder, de fato, de pressão do Cunha, mesmo fora do cargo? Por exemplo, para o governo Michel Temer? A grande questão, né, que se coloca como Cunha como uma liderança fundamental na casa e a sua origem na política passa por aí, é a sua capacidade de arrecadação e de construção de vínculos, não só de poder, mas financeiros com quem depende dele em vários estados. Então, a sua capacidade de operar financeiramente campanhas o coloca como um ator fundamental na política brasileira, sendo no exercício do mandato,
seja fora do exercício do mandato. Então, nós temos que considerar a possibilidade dele continuar coordenando ou lidando de maneira muito próxima com um grupo de parlamentares que devem favores significativos ao ex-presidente da Casa. Aquela bancada informal, dizem, ele tem sob o comando dele, que alguns falam que é 120 deputados, outros falam que é 150, tem gente que fala que são 200. O fato é que ele tem muitos deputados sob a liderança, a forte liderança dele. Você acha que isso não muda, então? Ele fora pode manter essa liderança e afetar os interesses do governo Temer? Não da mesma maneira ele estando no exercício da presidência, mas também não quer dizer que ele é um ator, uma carta fora do baralho. Eu acho que, consumado o processo de impeachment, a presidente Dilma tem menos poder de influência na política nacional do que o Eduardo Cunha, mesmo ela sendo a presidente da República e ele apenas o presidente da Câmara dos Deputados. O presidente tem falado, todos os dias tem tido algum tipo de agenda positiva e tem feito discursos sistemáticos contra o vice Michel Temer, contra Eduardo Cunha, acusando os dois, inclusive, de serem aliados numa traição em relação a ela e tal. E ela fala em retrocesso, acusa Temer de vir no futuro governo a provocar retrocessos nos programas sociais, nas políticas sociais do governo. Como é que você vê agora, presidente, você falou que a presidente deve sair mais enfraquecida que o próprio Cunha, como é que você vê agora esse cenário, assim, quinta-feira? Eu acho que da mesma maneira que a presidente, ao ganhar as eleições de 2014... Só fazer um parênteses, antes de você ir no seu raciocínio, a presidente teve um aumento aí de aprovação, né? Sim, recente, agora quase que dobrou a sua aprovação de 6 meses para cá, né? Mas ela saiu de 9% para 18%, sim. Ou seja, ainda é muito aquém do que se espera. Saiu daquele fundo do poço, né? Para chegar em um patamar completamente insuficiente de sustentação, seja via movimentos sociais, seja via o voto popular, seja via a sua ascensão sobre o legislativo, que é o que aconteceu. Ela perdeu esses 3 papéis. Mas uma das consequências disso, como eu estava dizendo, é exatamente por ela ter colocado uma agenda na campanha e governado com uma outra agenda. Então ela colocava como sendo o ajuste fiscal, a produção do superávit primário, o aumento da taxa de juros como sendo as principais bandeiras do governo Aécio Neves, e assim como ela ganha o segundo mandato, ela vai nessa direção, nomeando um ministro muito mais adequado com essa linha, etc. E eu vejo agora o mesmo caminho, ela tenta voltar com essa agenda do caos para poder apostar que o governo Temer irá se atentar contra direitos sociais, etc. Eu acho que é cedo para dizer, e eu acho que quando a gente Mas pensa... e a ponte para o futuro? Então, a ponte para o futuro que coloca... é aquele documento do PMDB, né? Coloca a necessidade de reformas que são indiscutíveis. Agora, não se sabe sobre que tom que elas vão. Ou seja, tem que fazer a reforma da Previdência? Tem, a ponte só fala que vai fazer a reforma da Previdência. Agora, quem serão os mais prejudicados? Serão os aposentados que ganham salário mínimo ou serão os aposentados que têm maiores salários? Mas fala em coisas complicadas, como desatrelar educação e saúde, fazer, né, desatrelar recursos. A desvinculação de receitas, né? A desvinculação de receitas, né? Previstas constitucionalmente. Então, mas não quer dizer que a base afetada será os trabalhadores, as pessoas mais humildes, etc, não. etc, etc. Eu acho que não. Investimento em educação e saúde não atinge, não é o grosso da população, especialmente a mais carente? Ô Vivian, eu tenho uma crítica forte ao governo da presidente Dilma no que se refere, por exemplo, ao investimento com educação. Quando a gente olha o programa Brasil Sem Fronteiras, por exemplo, não foi nada para a educação mais carente. Foi filhos de classe média que ficaram no exterior. Mas a desvinculação, você não acha que é uma coisa... Mas a reorientação de receitas, a reorientação dos gastos, eu acho que isso cabe sim. Não quer dizer que não tem que gastar com o SUS, não quer dizer que tem que aumentar o nível de cobertura, não quer dizer que o Mais Médicos não seja um sucesso na minha avaliação. Agora, uma readequação em relação ao orçamento, ao tamanho do Estado, à reforma da Previdência, a uma reforma tributária, isso tem que ser feito. E agora eu quero ver, por exemplo, como vai se comportar... Michel Temer tem condição de fazer reformas, de fato? Essa é a questão. Né? Ele tem, na melhor das hipóteses, 1 ano e meio de governo pela frente. A reforma tributária, nem Lula, com 2 mandatos, conseguiu fazer. Aí sim que eu acho que essa é outra questão. Então, os 2/3 que Temer tem hoje, e ele tem 2/3, foi conquistado com os mesmos meios que o PT utilizou e se deu mal por isso, com os mesmos meios que o Fernando Henrique utilizou e se deu mal por isso.
Então Temer está chegando ao poder usando os mesmos meios que todos os passados entraram e se frustraram depois, que é numa relação toma lá, dá cá com o Congresso, na distribuição de cargos e benesses e muito menos de políticas e projetos. Então, se eu aposto que o governo Temer fará algo muito diferente do que o governo do PT, também não. Agora, achar também que ele será o governo contra os trabalhadores, defensor das elites, etc., eu também não faço essa aposta. Eu acho que o governo Temer ele vai ser um governo morno que acabará um pouco pior do que começou, porque as pessoas agora... muitos compromissos publicamente com grupos que representam as elites políticas e empresariais do país. Sim. Isso não pode representar ameaça, não? Você acha que não tem... Eu acho que ele não terá condições, vai defender interesses? Não terá vontade e não dará conta de fazer nada muito substantivo nesse tempo. Acho que o país entrará numa euforia caso ele assuma a presidência, principalmente vinculado ao mercado financeiro, não ao mercado produtivo. Então, a bolsa vai cair, a bolsa vai subir, o dólar vai cair, etc. Agora o mercado produtivo não vai contratar, as pessoas não vão tomar crédito e rapidinho essa euforia passa e a crise volta a atingir os brasileiros. Nesse sentido, Temer vai ficar parado, esperar chegar ao fim do seu mandato em 2018, vem aí para a gente poder fazer novas escolhas e repactuar a nossa classe política. Em relação aos movimentos sociais, a esses grupos que ainda dão apoio à presidente Dilma e se manifestam, como o MST, o MTST, a CUT, né, os sindicatos ligados à CUT e tal. Como é que nível de dificuldade você imagina que Temer pode... Quanto pode pesar, né, nessa realidade? Então, vai depender da ação dele enquanto governante. O fato dele chegar ao poder... Eu não aposto que os movimentos sociais terão força para oferecer a resistência ao início do governo Temer. As pessoas estão cansadas da crise. A população, as pessoas ligadas aos movimentos sociais também estão cansadas da crise. Está todo mundo muito cansado do que estamos vivendo nesse país nos últimos tempos. Sendo assim, não acho que eles oferecerão uma grande resistência ao governo Temer. Agora, se por um acaso eles se começarem a atentar contra a lei trabalhista, direitos dos trabalhadores, etc., certamente ele enfrentará grupos de pressão que hoje são muito apaziguados, mas que, se for brigar contra seus direitos, certamente se organizarão. E eles sim terão capacidade de parar o país, coisa que a oposição, nesse período todo, não conseguiu. Conseguiu fazer uma disputa política e parar o país na Câmara dos Deputados. Nas ruas, os movimentos contra Dilma não chegaram a ter impacto no dia a dia das pessoas. E o PSDB nesse governo Temer? Qual que é a sua impressão? Eu acho que o PSDB que vive uma grande encruzilhada, né? Participar de um governo que dá certo pode fazer com que Temer, que hoje tem 2% das pesquisas de opinião, possa ser um presidenciável importante em 2018. Participar de um governo... fim da reeleição, né? Participar de um governo que deu errado é participar de algo fracassado. O PSDB está numa escolha e tem mais uma coisa que o PSDB vivendo, né? Uma ausência de liderança ou descrédito de suas lideranças. Eu acho que o PSDB, assim como o PT, apostou em bandeiras que não consegue segurar. O PSDB, ao brigar muito do financiamento do PT em relação às grandes empreiteiras, a ligação em relação a alguns grupos políticos e econômicos do Partido dos Trabalhadores, também tem sido afetado por essas mesmas relações. De novo, os meios do PMDB, do PSDB e do PT são os mesmos. Os fins podem ser um pouco diferentes. Agora, a forma de exercer o poder e de chegar ao poder tem sido a mesma. E isso acaba com a reputação desses três partidos. Por trás desse problema dos partidos, tem em comum uma crise, né, que o presidencialismo está vivendo, que tem a ver com a quantidade de partidos que nós temos. Você acredita que passada esse momento de tanta efervescência e passada a crise, o Congresso Nacional vai chegar a tomar uma atitude e fazer aí, quem sabe, uma constituinte, fazer uma reforma realmente para tentar resolver isso? Porque o país, ninguém governa sozinho, não é? Vivian, isso já está, eu tenho tanta tranquilidade para falar para você. É uma vã esperança, isso não vai acontecer. Por que não, né? Basta ver o comportamento
dos nossos parlamentares durante toda esta crise política. Que grupo teve um comportamento altruísta pensando no outro, pensando no país? Cada um pensa nos seus grupos de interesses, nos seus cargos. Você acha que isso é o que move o impeachment? No espaço, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. Não tem nenhuma dúvida do comportamento do PMDB, qual que é neste processo. Não tem nenhuma dúvida do comportamento do PSDB, qual que é nesse processo, do PPS, do DEM também. Você está dizendo que a questão é o poder, é chegar Não ao só poder? o poder, é a fragmentação que nós alcançamos. Acho que a raiz do problema você colocou. Este país está ingovernável com 35 partidos, sendo 28, tendo mandato à Câmara dos Deputados, com lideranças que não têm nenhum controle sobre sua base e com uma articulação que não é mais no atacado, com os líderes partidários, e sim no varejo, com cada um dos parlamentares. Sendo assim, a base que Temer tem hoje, então, não tem condição de ser suportada por muito tempo, porque ele não tem recurso público e não tem cargos para acomodar todos os interesses que estão representados no Congresso Nacional. Ou seja, o Temer também não terá capacidade de fazer reformas estruturais neste país. Porque não vai conseguir passar no Congresso. Exatamente. Minas Gerais, durante todo esse período, nós vimos aí o governador de Minas, Fernando Pimentel, muito quieto, muito calado, não é? E vimos ele também enfrentando acusações, ele está enfrentando um inquérito, não é? Na Polícia Federal, que já foi para o STJ, e ele também ele foi denunciado pelo Ministério Público, e ele, apesar disso tudo, desse cenário, ele aqui vai muito bem, obrigada, aqui na casa. Ele tem uma boa base. Como é que você vê a situação do governador Fernando Pimentel com a iminência do impeachment da presidente Dilma e esse imbróglio dele com a justiça? Eu acho muito interessante que a gente compara os dois cenários, o nacional com o estadual, no que se refere à relação justiça e política. A presidente Dilma vem sofrendo um julgamento político, dado que o impeachment é um processo de julgamento político feito pelas casas políticas, não é isso? Câmara e Senado. Apesar de controlado pelo STF, o parecer é político, cada um julga em relação à política. De outro lado, Fernando Pimentel enfrenta problemas com a justiça e clama por um pedido de julgamento político. Então, o que ele quer fazer, o que ele tem tentado fazer diante desse cenário, é trazer para a política a apreciação se ele deve continuar ou não no mandato. Ou seja, o problema do PT nacional é o contrário do que vive. O que você acha que ele faz nesse sentido? Quando ele quer que antes... Esse debate que há, se o afastamento deve ser automático ou se tem que ter a aprovação aqui da Casa, o que ele mais quer é que o processo passe pelo crivo desta Casa, pela Assembleia, para avaliar se deve ser afastado ou não. Ou seja, ele quer sair da esfera jurídica e trazer para a política. De outro lado, o presidente Dilma, uma vez que está sem a base política, clama por uma intervenção jurídica para que, uma vez que na parte política ela já perdeu, e espera que o STF ou alguma outra ação de um outro órgão que não política dê a sustentação do seu mandato. Então são situações inversas vividas pelo mesmo partido. Você acha que a situação do governador chega a esse ponto de ter um julgamento aqui na Casa? Com o indiciamento e pelos rumos que as coisas estão tomando, eu acho que a grande salvaguarda dele é a espera da defesa desta Casa em relação ao seu mandato. Ok. Muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Nós depois voltamos a conversar, né, porque esse assunto anda infindável. Eu conversei com o cientista político Malco Camargos, do Instituto Ver. Nós falamos aqui sobre esse momento do cenário político, às vésperas da votação do parecer da admissibilidade do impeachment no Senado, pelo plenário do Senado, quando a presidente, a expectativa é que passe com bastante folga e que a presidente seja afastada por 180 dias quando começa o julgamento. Conversamos aqui sobre esse cenário, sobre o episódio com o Valdir Maranhão, presidente em exercício da Câmara, que pediu anulação da votação na Câmara. Renan Calheiros já disse que não vai aceitar. Malco Camargos fez gentilmente a análise dos últimos acontecimentos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.